Nosso convidado aí já está presente. Tu quer que eu aguarde um pouco, Felipe? Hã? Tu quer que eu aguarde um pouco ou entra agora? Não, já estamos ao vivo aí. Então, tá bem. Bem, um dia corrido no agro, né, Rodrigo? A gente sabe que todos estão plantando, o pessoal está colhendo, as atividades aí do campo realmente bem intensas nessa época, mas vamos fazendo o nosso papel de estar aqui trazendo informações, né, para a nossa rede social e ter a diferença no campo aí. É verdade, hoje tá tocado, né? Tá todo mundo aproveitando aí a questão da umidade, né? Quando choveu aí em Espumoso? Aqui em torno de 25 milímetros. Ah, então foi parelho, aqui também ficou mais ou menos nessa É, quantidade. ficou muito bom, né? Bem tranquilo. E agora Tá dando, entrando. confirmar, se caso confirmar essa próxima chuva, né? Ótimo, né? Semana que vem a gente tem volumes de chuva aí interessantes, né? Para o pessoal que está Uhum. plantando e tá garantia de emergência na certa, né? É isso aí. Importante, né, Rodrigo? O pessoal que está entrando aí, que está iniciando a nossa live, comentar aí da onde que é, de que cidade está nos assistindo, para a gente ter também essa noção aí de alcance e logo, logo a gente começa os nossos assuntos, esperar o pessoal chegar. Mais uns minutinhos aí a gente já começa a discussão. Ótimo aí, a Vitória já chegou, o Valdir já está nos acompanhando, Rafael, muito bem-vindos. Um tema realmente relevante, né, Rodrigo, para o momento que a gente está vivendo. A gente está de olhos atentos ao cenário dos fertilizantes e dos custos de maneira geral. Acaba sendo muito importante a gente trazer uma informação de qualidade. O pessoal de Não Me Toque nos acompanha, o Laureano entrando aí, É Caetano, isso aí. Tá escutando bem aí, Felipe? Tudo certo? tudo certo. Então tá ótimo. Esse tema é bem desafiador, né? Bem desafiador. Eu já fiquei uns dias sem dormir depois que tu largou esse tema aí, o cara já fica A gente sabe que pipocando as ideias, né? realmente. Mas é para isso que a gente está aqui, né, Rodrigo? Acho que a gente tem que se desafiar todo dia a trazer uma informação melhor possível. Nos cabe aqui um papel hoje difícil, né, até certo ponto. Mas é aí que se encontram as inovações e os grandes resultados, né? É isso aí, é isso aí. Um abraço para o Henrique aí, que acaba acompanhando, Oi, Henrique, abraço. troca ideia aí. Tava de aniversário, né, semana passada, essa Ah, semana, se eu não me engano. Semana passada. Ele foi teu colega, né? foi. Um amigão da faculdade aí, levamos até hoje para a vida. Que joia. Samuel. Então, ótimo, pessoal. Acho que em respeito a todos que estão presentes no horário certo, a gente vai iniciar. Eu sou o Felipe Unhoff, né? Diretor da Superagro, consultoria e pesquisa agrícola, com especialidades em proteção de plantas e agriculturas. E desde 2016 a gente trabalha com campos experimentais, trazendo uma grande quantidade de resultados rural. Né? Nesse ano aí a gente tem um enorme com mais de 10 hectares de área experimental, ultrapassando aí 2.000 parcelas, né? E nada mais justo do que a gente estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que a gente busca na pesquisa, um pouco do que a gente tem de diferencial para trazer. Esse é um assunto bem polêmico, como nos comentamos inicialmente, né, Rodrigo? É um desafio para nós estar trazendo essas informações para o produtor e nada mais justo do que um convidado, Rodrigo Rossari, uma caminhada excelente, uma empresa extremamente profissional no mercado, tem conhecimento de debatendo alguns temas. Eu queria convidar aí, Rodrigo, para se apresentar, né, para o nosso.
Tá bem. Primeiro agradecer, Felipe, o convite aí, né? Agradecer a Superagro e especialmente a ti. Nós já temos aí uma amizade pessoal e técnica construída já há um bom tempo, né? Já fazem muitos anos também que a gente convive junto. E é um prazer estar aqui. Eu sou engenheiro agrônomo também, me formei em Santa Maria em 2001, aí fiz meu mestrado na área de solos lá. E em 2005 eu comecei então a trabalhar na área que é a área que eu mais me identifico hoje, né, que é essa questão da paixão aí pelo solo, pela fertilidade. Então a gente acabou indo no mercado e começamos a trabalhar na parte de agricultura de precisão. E hoje, junto com ela, já está aí a parte da agricultura digital e tal. Então é um prazer estar aqui com vocês. E como tu mesmo falou, esperamos dar conta do recado, compartilhar muita coisa, né? E também aprender. E esperamos a interação de todos aí para que a gente construa aí uma conversa bem rica nessa noite. Com certeza. O pessoal vai chegando, eu agradeço também a presença e topar esse desafio, apesar de trazer uns dias sem dormir aí, mas é importante a gente estar aqui num desafio bacana. Obrigado, Henrique, o Tomás, todo o pessoal que está chegando conosco aí. Pessoal, fiquem livres para perguntar, para a gente interagir, essa é a ideia. Nós já temos algumas perguntas base e logo a gente vai estar respondendo algumas que são possíveis aí com vocês. Essa alta dos fertilizantes, então, trazendo muitos desafios ao produtor nas próximas safras, né? Nessa safra a gente já tem travado o custo, a grande maioria, né? Outros já estão de olho aí na safra próxima de trigo ou até mesmo na de soja, e nada mais justo do que a gente entender como que nós podemos driblar essa alta e manter a produtividade que nós tanto queremos. Isso é uma oportunidade diferente para o produtor nesse momento. Obviamente que temos que estar atentos aí aos custos, temos que ser técnicos. Essa é uma oportunidade incrível que o produtor está tendo de olhar realmente os seus fertilizantes para a sua adubação e tentar trazer um pouco mais de personalização. Esse é um tema que a gente trabalha muito pesado dentro da nossa pesquisa, dentro da nossa consultoria, e acaba sendo muito importante, porque o receitão de bolo que está rolando no campo aí só tem trazido prejuízos ao produtor. Então essa é uma oportunidade que o produtor tem de dar realmente sua adubação, realmente seu fertilizante, sua construção da fertilidade do solo, do perfil do solo. E aí, para a gente iniciar esse solo, né, Rodrigo, na nossa live, a gente sabe que o objetivo e a pergunta que o produtor tem nesse momento vou reduzir adubo, né, no ano que vem, vou reduzir meus fertilizantes. E do ponto de vista óbvio, isso pode trazer problemas, né? Então, como que nós temos que pensar essa redução, né, no fertilizante ou na adubação do ponto de vista do potencial de produtividade? Esse é o nosso live, né? E realmente é algo que preocupa, né? Bom, o produtor talvez vai focar em vou reduzir o adubo pensando e olhando no pilar custo, mas e o pilar produtividade, eficiência e solos, né? Bem importante, né, Felipe, essas tuas colocações, e é algo que nós também estamos preocupados, né, porque o nosso dia a dia é também junto com o produtor, né, e solucionando e resolvendo as dores que acontecem lá na propriedade, né, e uma delas hoje é o alto custo do investimento em fertilizantes. Quando a gente está imaginando esse tipo de cenário, né, de alto custo e tal, num primeiro momento eu acredito que nós temos que entender e desenhar qual que é, aonde que eu estou no meu índice de produtividade ou no meu fator de fertilidade que eu estou. Ou seja, nesses anos que foram relativamente anos bons, que foram anos que colaboraram com chuva, com boas colheitas e tal, eu fiz o meu dever de casa, eu fui lá, trabalhei com coleta de solo, corrigi calcário, investi em plantas de cobertura, estou preocupado com o meu sistema de produção há mais tempo, né?
Eu estou fazendo esse dever de casa ou eu não fiz esse dever de casa e eu estou explorando o meu sistema? Então é importante a gente posicionar e cada um pensar no como que está, né, a sua propriedade, porque a gente tem já dados muito claros, tanto de pesquisa acadêmica como de pesquisa tua mesmo, e nós aqui que também fizemos pesquisa interna, que, cara, sempre se paga fazer correção de fertilidade, até você chegar no nível de fertilidade alto, suficiente a alto. Então, se você está com níveis baixos, seja de fósforo, de potássio, de enxofre, de boro, acidez por causa de um pH em água baixo, você tem potencial de produtividade e construção de e rentabilidade agregada a isso. Isso a gente já fez vários experimentos, já testou várias coisas, mas voltando ao cenário, vamos dizer, que a gente está hoje, eu posso reduzir a minha adubação? Num primeiro momento, não. Então, esse que é o principal recado, porque a gente gosta de fazer um comparativo, né? Nós estávamos até conversando um pouquinho antes sobre isso. Você tem que imaginar que é uma conta de banco, o teu solo é uma conta do banco. Você tem crédito, você tem débito e você tem uma manutenção de conta. E como que está o teu relacionamento com o teu banco? Né? Vamos puxar para esse lado. Tu está conseguindo fazer aplicação, tu está conseguindo fazer depósito, o gerente gosta de ti, né? Tu está cuidando bem desse relacionamento ou não? Né? Tu está tendo mais débito do que crédito. Então, isso serve para todo nutriente e como serve para parte de correção do solo também. Então, vamos pegar um exemplo bem claro, né? A gente tem alguns resultados, e você já compartilhou isso, conhece bem, que a gente pega no final do ano todas as amostras de solo que a gente faz aqui na empresa, bota elas numa planilha, né, e gera gráficos de fertilidade, né, gráficos de modo geral. Mas são coisas bem preocupantes. Se a gente imaginar que para a gente ter uma adubação de fósforo próxima, com uma eficiência próxima a 70%, eu tenho que estar com pH em água em torno de 6, e 70% das minhas áreas que eu amostro não tem esse pH em água. Quando eu estou com pH em água em torno de 5,5, a eficiência da minha adubação fosfatada é só de 50%. Então eu tenho que buscar construir isso. Então por isso que eu volto àquele assunto. Como que a gente se comportou nos últimos anos? Você foi construindo isso? Você foi também investindo e depositando mais na tua conta lá no banco? Ou foi só retirando? Então esse crédito e débito é importante. Para a gente ter um conceito em relação a isso, é bem difícil porque toda decisão ela deve ser muito técnica. Ainda mais uma decisão que hoje está impactando aí num custo de em torno de 30% do custo de produção. Pessoal, acho que é algo... Cortou um pouco? Cortou um pouco aí, Rodrigo. Mas tranquilo. Então tá. Voltando, eu estava comentando sobre a questão do custo de produção. Então, como que você vai fazer hoje para querer cortar o teu custo de produção ao mesmo tempo e não perder produtividade? É muito complexo. São poucos sistemas produtivos que estão prontos para isso. Porque você quer continuar colhendo 70, 80, 90 sacos de soja por hectare. Você quer colher 150, 180, 220 sacos de milho. Você quer colher 70 de trigo, 80 de trigo. Então, uma orientação que a gente está passando para quem está pensando em algo nesse sentido é que, pelo menos, se trabalhe com a exportação da cultura e, sendo possível, incorpore mais uns 15% a mais na dose do fertilizante para te compensar aquela manutenção da conta, né? Vamos dizer dessa forma, que é aquele imposto que o solo sempre te cobra. A gente está sempre perdendo fertilidade. O solo sempre vai estar retendo mais fósforo, vai estar perdendo enxofre por lixiviação, vai estar perdendo boro por lixiviação, vai estar gerando acidez todo ano. Né? O próprio potássio você perde por escorrimento superficial. Então é importante a gente estar com esse desenho muito claro dentro do nosso planejamento, porque eu não enxergo como uma ferramenta ideal você reduzir a tua adubação.
você vai estar, vamos pegar bem rápido hoje, vamos fazer uma conta rápida aí, botando um MAP e um cloreto, né, 200 quilos de cada um, você vai estar investindo aí tranquilamente já em torno de R$ 2.300, né? Com esse tipo de adubação, você estaria já garantindo uma produtividade, uma exportação, pelo menos em torno de uns 70 sacos de soja. Aí, então, bom, já é algo importante. A soja hoje, a relação de custo, a relação de troca está mais complexa, está mais baixa? Sim, ela está mais alta, desculpa, ela está mais alta. Mas isso não justifica a gente correr esse risco. Porque se sabe muito bem, né, que quando você está com índices de fertilidade abaixo do suficiente e você não coloca fertilizante suficiente, consequentemente você perde produtividade. Né? Então é bem lógico isso, e por isso que a gente está falando dessa questão do débito e do crédito. Porque se tu está com débito, o cheque especial está querendo te pegar, aí tu vai lá e vai sacar mais dinheiro ainda. É complexo. É realmente complexo. Eu acho que acaba sendo uma excelente comparação, né, Rodrigo, para quem está nos acompanhando, porque fica muito prático, né? E um ponto importante também, nesse caso, é que essas exportações nos últimos anos, muito baseado nas produtividades que experimentamos, foram altas. Né? Então, daqui a um pouco o produtor, eu tive um bom incremento, eu adubei bastante, mas será que compensou, né? Essa exportação? Então, isso já nos remete a alguns pontos, né? Que acabam sendo vitais. Muitos produtores hoje talvez tenham um objetivo de trazer as análises muito para o banco, para o crédito rural, estão indo para o lado de precisão, né? Obviamente. Mas nos remete a nós, as escolhas de adubação que nós vamos fazer. Como que nós vamos tomar as nossas decisões? Não pode ser baseado somente no custo. Isso já ficou evidente, né? Mas, obviamente, que nós vamos ter que olhar um pouco mais para as informações, para os dados, né? Ou seja, como que nós vamos tomar essa decisão se a gente não tem de onde tirar essa base, né? Não tem a informação, a gente não tem dado, né? Para tomar essa decisão que acaba sendo muito importante. Então, do ponto de vista da necessidade que nós temos hoje de ferramentas que nos tragam informações reais, é muito importante. E pensando no próximo ano, no próximo ciclo de safra, essa vai ser algo muito importante. E fica aqui, né, Rodrigo, a ideia. O produtor precisa voltar a ter um nível de informação detalhado para a sua lavoura, seja através da amostra de solo convencional, seja através da agricultura de precisão. Porque como que você vai tomar essas decisões? Baseado no quê? No acho? Né? Baseado em um fertilizante que você vai comprar né, na revenda, na cooperativa, e vai ser esse fertilizante, aquela famosa, né? 323 resolve um problema. Será que isso, né? Essas receitas, a gente vê que tem um momento que vão cair. Então, fica evidente, né, Rodrigo, que acaba sendo muito importante você saber e ter o conhecimento de como fazer. Então, onde que você vai otimizar a sua adubação. E nesse sentido, a gente acaba... Sabemos que tem muito essa questão de grid, enfim, não queremos entrar nesse aspecto, mas essa avaliação de realmente como que eu vou ter a informação correta, isso acaba sendo muito importante. Muito bem colocado, né, Felipe? No primeiro momento, no início da tua colocação, eu tenho até um exemplo bem caseiro para colocar, né? Eu também sou produtor rural e a gente também trabalha com a questão de recomendação de adubação, então eu sei muito bem o custo, o quanto que morde no bolso quando a gente faz uma recomendação, quando a gente sugere, porque eu também tenho as trocas de ideia lá com meu pai também. E eu lembro muito claro de um exemplo, assim, que nós tínhamos montado uma lavoura com um determinado nível de produtividade e a gente colheu 15% a mais do que a gente tinha feito aquela projeção.
E quando o pai começou a fechar as médias lá e tal, me ligou bem contente, né? Bah, olha só, papapá, fechamos as médias, parceiro e tal. E eu disse, ah, pai, que bom e tal. Eu disse, eu tenho uma notícia boa e uma ruim pro senhor. E ele, bah, tá bom, tá, qual que é a notícia? Eu disse, cara, a notícia boa é que nós fomos muito mais eficientes, o nosso sistema foi muito mais eficiente do que a gente tinha projetado. Né, todo o restante que aconteceu depois de manejo, de controle de doença, de praga, choveu bem, população de plantas, a gente acertou muito bem, né, época de plantio, variedades, enfim, nós fomos muito mais eficientes, colhemos mais. E ele disse, ah, e a notícia ruim? Eu disse, a notícia ruim é que o senhor vai ter que botar mais adubo ano que vem. Né? Então, entrou muito naquilo que tu falou. Essas últimas safras que foram de boas produtividades, elas tiveram uma exportação muitas vezes além do que foi colocado. Consequentemente, déficit no caixa, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. Relacionado à outra, à segunda parte das tuas colocações em relação à informação, como tu bem colocou, eu fico muito preocupado porque hoje a gente está tomando muita decisão, principalmente na área de fertilidade, decisões tradicionais ou muito levadas pela emoção. Né? O teu 2,23,23. Ah, meu pai sempre usou tantos quilos do 2,23,23 e é isso aí. Cara, isso não é uma decisão técnica, isso é uma decisão, né, emocional, uma decisão que o cara usou boa parte da vida dele. Com as ferramentas que a gente tem hoje, e eu não digo só as ferramentas da área de AP, né, como tu mesmo falou, coleta de solo, análise, enfim, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que usar isso. Né? Eu sempre cito a questão da nutricionista e do médico, né? Vamos falar aí, a Briane deve estar assistindo também a live, né? A Briane, ela vai pegar um exame, vai te mandar fazer um monte de exame antes, né? Um exame de sangue, né? Para ver teu glicerídeo, para ver como que tá as tuas plaquetas, para ver várias coisas antes dela fazer uma dieta, antes de fazer uma correção na tua nutrição. A mesma coisa acontece com qualquer médico. Eu até estranho e não gosto pessoalmente disso. Tu vai lá consultar com o médico para ele te dar uma receita de todos os exames que tu tem que fazer, para daí depois tu voltar lá para ele te dar as recomendações, né? Então, esses dias eu fui fazer um exame no meu joelho. Cara, eu já fui com ressonância, com exame de sangue, com umas 8 coisas. Eu cheguei lá, já fui para resolver. Cheguei lá, o cara já... Ah, mas você já fez? Eu disse, sim, já fiz. Daí já entreguei. O Rodrigo caiu aí, pessoal, na comparação dele. Mas é muito interessante, né? Essa comparação também com a questão justamente do médico, enfim, da nutricionista, né, que a Bela está nos ouvindo, porque acaba sendo realmente um diferencial, né? Ninguém, profissional nenhum acaba fazendo algo sem que ele tenha a questão realmente dos exames, da base, de como ele chega para tomar a decisão. Estou chamando o Rodrigo de volta aqui, e ele caiu. E como que ele vai tomar essa decisão se não é baseado realmente em dados, se não é baseado em realmente algo interessante, né, Rodrigo? Então, continuando aqui o nosso raciocínio sobre o médico, né? A importância de ter a informação, né? Como que você vai tomar decisões se você não tem a informação? Então, isso acaba sendo um grande diferencial para a próxima safra, que o produtor realmente tenha isso em mente, né? Tenha essa informação de base e realmente use isso. Eu sempre brinco também, né? Você ter uma análise ou um mapa de agricultor de precisão na gaveta não serve para nada. A gente tem que utilizar isso, né? E essa informação realmente qualificada. Você tomou essa decisão de fazer uma agricultura de precisão, é um ótimo, ou de solo, né? É uma ótima ação para você já estar usando seus fertilizantes e focado na produtividade. E aí, eu, Rodrigo, gostaria de complementar, né, para quem está nos ouvindo, que essas ferramentas de manejo, ou muitas vezes uma análise de solo mesmo, que representam às vezes 40, 50 reais, é impossível não ter uma viabilidade. Então fica aqui esse apelo, né?
como que o produtor está vendo, né? Como que ele está administrando os seus dados ou como que ele está olhando para a sua lavoura, como colono ou como empresário rural. Essa virada de chave nós vamos ter que ter, né? É impossível alguém achar que numa análise de solo, para você conhecer os nutrientes, não vale a pena. Então, é muito essa virada de chave nós vamos ter, ela está presente em vários outros aspectos. Eu vejo o pessoal comentando a respeito do custo, se houver frustração de safra, o que é do preço. Então, assim, cada vez mais nós vamos ter que ser empresário rural. Nós vamos ter que administrar custos, a gente vai ter que trabalhar com risco, mas nós vamos ter que ter informação para tomar decisões. E esse é o ponto, né, Rodrigo? É isso aí, Felipe. E agora tu tocou também num assunto bem interessante, que é a questão da gente, como que a gente faz, né, para a gente estar mais seguro em relação a níveis de produtividade. Como que a gente constrói um solo resiliente? Isso eu acho que é um fator bastante importante, porque alicerçado em informações, né, é lógico, tu vai ter que ter informações para fazer isso. Tem várias estratégias hoje que a gente pode ir construindo para que você consiga ter uma tolerância maior à estiagem, que tu consiga ter um potencial produtivo mais alto. E essas estratégias elas estão ligadas basicamente ao solo. Tem uma frase que eu li há algum tempo já e eu acho ela bem importante, né? Que ela fala que a gente está procurando nos grãos o que na verdade a gente deveria enxergar no solo e nas raízes. E cara, é lá que está a elevação de produtividade. Olha a genética que nós temos na mão hoje, né? Mas é onde que tu perde mais produtividade? Tu perde mais produtividade lá no solo, por compactação, por acidez, por deficiência de determinado nutriente. Consequentemente, se tu não constrói um sistema produtivo melhor, você vai perder com qualquer estiagem, qualquer 10, 15 dias de estiagem, tu vai estar perdendo muita produtividade. E nós tivemos bons exemplos já dessas safras que foram mais dificultosas em relação ao clima, com clientes que já tinham trabalhado o seu solo, já estavam com o sistema mais corrigido, não só na fertilidade, mas também na fertilidade química, mas também dando mão, né, das plantas de cobertura, organizando uma rotação de culturas, fazendo realmente o dever de casa. Assim se constrói um solo resiliente. Né? Tu tem que estar pensando a médio e longo prazo. Se for pensar só em curto prazo, tu vai meter aveia, de repente vai largar um gado em cima e pau no soja de novo e 300 quilos de 2,23. Cara, daí tu tá realmente, né? Não é que o 2,23 não sirva para nada, serve, né? Tem posicionamento. Mas tu tem que estar alicerçado em informação. E hoje uma análise de solo, que nem tu falou, né, custa aí R$40, R$50 que custe. Cara, tem 22 fatores lá de fertilidade naquela análise. Querendo ou não, é um exame de sangue da tua área. Como que eu tô? Né? Aí, eu quero ir para um processo mais intenso de amostragem, né, seja em agricultura de precisão ou com mais amostras de solo em si. Beleza, ótimo, mais informação na mão. A gente sempre faz uns comparativos muito simples, né? De número de informação que tu gera em relação ao peso da decisão que tu tem. Então, fazendo uma conta rápida, né? Nós temos lá uma área de 100 hectares, vamos fazer um grid de 2. Então, vai dar 50 amostras. 50 amostras vezes 22 índices, vai dar 1.100 informações. Beleza. Georreferenciada, sabendo onde que é as manchas e tal, todo aquele detalhe. Legal. Agora eu tirei 3 análises nessa área. Bom também, melhor do que não tirar. É ótimo tirar. Beleza, 66 informações numa área de 100 hectares. E esse valor que eu estou investindo, ele está sendo responsável por mais de 30% do meu custo de produção. E quanto que essa informação é responsável pela minha garantia de produtividade? Porque chega lá no final, né? É soja que tem que sair, é milho que tem que sair, é trigo que tem que sair. Então, geralmente essa comparação ela é importante porque tu tem que enxergar valor nessa informação, não custo. Então, esses dados que são gerados, eles têm que ser muito bem trabalhados para te tomar uma melhor decisão, né? E seja ele coletando amostra de solo no método tradicional ou em AP, enfim,
mas a gente sempre faz muito esses comparativos porque talvez não é aí que a gente tem que cortar, né? Não é no fertilizante, não é na adubação. Se a gente vai estar passando por um ano, vamos fazer uma projeção que se o ano se repita com uma certa estiagem, né? Se for uma certa estiagem, todo mundo sabe que a ocorrência de doença já é menor, talvez tu tenha uma questão de ataque de praga inferior. Então, tu tem outras ferramentas, mas tu não pode tirar o teu potencial produtivo, tu não pode arrancar mal. Tu tem que arrancar com o teu potencial produtivo alto. Depois você só perde o potencial produtivo, né? Todas as ferramentas de manejo que a gente tem após o plantio são para segurar o potencial produtivo. Nenhuma delas acrescenta a produtividade. Então, acho que é bem, bem válida essa colocação que tu fez aí. Eu acho que é perfeito essa ideia, Rodrigo, e abre brecha para nós, como pesquisa também, trabalhamos muito forte essa questão da construção da produtividade e manutenção. Nós dividimos nesses dois grandes grupos. Então, a construção da produtividade é tudo que a gente faz até plantar. Então, veja bem, envolve todos os aspectos de solo, cobertura, sistema de produção, né, a escolha de cultivar e junto com a plantabilidade. E é muito importante ter isso em mente, o produtor, muitas vezes, levar isso em consideração, porque é aí que nós estamos ganhando o jogo. É aí que a gente está com o potencial. Fungicida, pessoal, nós precisamos também de inseticida, herbicidas, precisamos. Mas esses produtos, eles mantêm o que nós construímos ao longo do tempo. Eles não aumentam produtividade. E muitas vezes a atenção está em comprar o fungicida, né? Mas eu vou cortar o fertilizante. Então, esse não é o caminho, né? Essa é uma questão muito importante para o produtor levar em consideração, porque esse é um aspecto chave, né? Você vai cortar aonde pode te dar produtividade. Então, juntando informação com esse conceito de empresário rural focado, né, na construção da produtividade, nós já temos um norte aqui da nossa live, né, Rodrigo? E queria convidar o pessoal aí, convida aquele amigo que não está aqui conosco, manda aí a live para o pessoal acompanhar, para trazer muita informação ainda, né, Rodrigo? É isso aí. E eu queria um pouco para as estratégias, né, do que o produtor pode fazer, de como que a gente pode auxiliar quem está acompanhando a live aí em ser mais eficiente. Eu queria retomar aquela informação sobre calagem, né? Você tem, se eu não me engano, são mais de 35 mil amostras, mais de 60% dos solos estão com pH adequado. Se eu não me engano, são as informações. E do ponto de vista da eficiência de todos os nutrientes do solo, ou a grande maioria, a calagem ela é vital para tudo, né? A gente tem um bom volume radicular, uma exploração grande de raiz, um perfil de solo, maior eficiência, principalmente de fósforo, acaba sendo muito importante. E aí a gente acaba entrando nesses dados, como você falou, e acaba preocupando muito, porque essa é a coisa mais básica que nós temos, é a coisa mais básica. E do ponto de vista da eficiência na próxima safra, a gente sabe que o produtor investiu muito nesse ano, né? Foi um ano que acabou utilizando muito calcário, ótimo, né? Vamos ter uma boa eficiência para o próximo ano, mas a calagem, né? Como que ela vai... Ela é uma grande base para tudo, né? Isso aí, Felipe, bem, bem lembrado, né? Toda recomendação, né? O primeiro, assim, quando eu vou olhar uma análise de solo, eu já saio olhando de cara, assim, a questão da calagem para ter uma ideia do que o cara vai precisar, né? Então a gente já começa a olhar pH em água, saturação de base, se tem alumínio na área, ou seja, tudo aquilo que a calagem está envolvida. Tranquilamente hoje, o calcário agora subiu também, né, como todos os insumos, mas ele é um insumo indispensável, né? A gente já tem muito trabalho, já de muito tempo, com calagem, inclusive a gente repetiu uns trabalhos na área experimental nossa aqui, e foram muito didáticos. Onde nós botamos mais calcário, colheu mais, nos 3 anos. E você pagou o calcário no primeiro ano. Então depois ele continuou tendo lucro.
E por que isso, né? Querendo ou não, tu altera todo o ambiente, né? Todo o ambiente radicular. Além de tu aumentar a eficiência dos fertilizantes em si, então qualquer fertilizante que tu vai usar, ele vai estar sendo mais eficiente, porque você vai estar tirando aquela perda da eficiência do fertilizante por ficar retido lá no alumínio tóxico, ficar retido nos hidrogênios do solo, enfim. Então você acaba tendo uma eficiência maior. Você cria um ambiente biológico muito melhor. Não sei se todos sabem, mas, por exemplo, um Bradyrhizobia, um Azospirillum, eles preferem, essas bactérias, elas preferem ambientes com pH em água mais alto, próximos de 6. Então, consequentemente, tu vai ter uma nodulação melhor, uma eficiência desses nódulos melhor, consequentemente, fixação melhor de nitrogênio. Nitrogênio é um dos principais nutrientes que a soja precisa. Então, tá aí mais uma evidência. Também você consegue ter desenvolvimento radicular melhor, né? Porque a planta, a raiz vai estar onde? Onde tem cálcio, onde tem fósforo e onde tem boro. E, logicamente, onde não tem alumínio. Então, quando a gente faz uma calagem, a gente está buscando todos esses objetivos. Além de outros aqui que eu não vou citar e provavelmente vou esquecer alguns. Então, a calagem é o primeiro passo. Né? Já se discute muito, e já participei de vários embates, vamos dizer assim, em relação ao cara ter medo de botar muito calcário. Essa era a próxima. Olha, aí vou falar um pouco da nossa experiência, né? Fazem 16 anos que a gente trabalha na área de AP em si, e com recomendações de calagem. Já alteramos 7 vezes a nossa recomendação de calagem, para te ter uma ideia. E uma dos fatores eu vou falar posterior. E o que acontece? Até hoje, eu nunca vi deficiência de micronutriente evidente por causa de supercalagem. E vamos supor que isso aconteça, eu não vi. Né? O que a gente realmente toma cuidado é que quando tu está elevando o teu pH, que tu faz a amostragem, que tu enxerga que o pH já está mais elevado, a gente começa a posicionar algumas aplicações de micronutrientes, né, metálicos. E daí entra aquela velha comparação. Se eu tenho um pH 6, que eu estou com 70 e poucos % da eficiência do meu fósforo, 80 e poucos do meu potássio, né? Não é melhor eu trabalhar com esse pH e ter uma eficiência mais alta desses nutrientes do que eu estar trabalhando com pH 5,5, onde a minha eficiência do meu fósforo está em 40%, do meu potássio está em 50%. E daí para eu ter micronutriente, não é mais fácil eu aumentar a eficiência do meu adubo e incorporar micronutriente na minha aplicação? É muito mais barato. Então, essa é uma coisa bem legal da gente citar. E realmente, assim, eu não vi ainda esse tipo de deficiência induzida por supercalagem. Aí tem vários fatores relacionados a isso, né? A gente trabalha nos solos com CTC relativamente alta, bons de matéria orgânica, teores de argila relativamente bons. Né? Nós não estamos em solos, muitas vezes, lá do cerrado, que CTC é 4, 5, 3, matéria orgânica baixíssima, área bem arenosa. Aí tu tem que ter ainda mais cuidado em relação a isso. Então, acredito que seja isso. Uma outra coisa também relacionada à questão da calagem, é importante a gente saber que, como eu estava comentando antes do crédito e do débito da conta, né, tem a manutenção dessa conta. E a acidez é uma manutenção da conta. Cara, sempre vai estar acidificando. Todo manejo que a gente faz, a não ser a calagem em si, ela tende a acidificar o solo. E há algum tempo já, a gente vem falando da questão da calagem de manutenção. Já é uma coisa que o Felipe conhece bem, porque já participou de várias vezes que a gente conversou sobre isso. E o que seria a calagem de manutenção? Seria também uma calagem necessária da gente utilizar, além da dose normal, para a gente estar combatendo aquela acidez que vai ser gerada nos anos posteriores a eu não fazer calagem. O ideal seria fazer calagem talvez bianual, né? Mas geralmente a gente usa a cada 3 anos. Tem produtores que levam isso um pouco mais longe ainda. Mas durante esses 3 anos tem uma acidez que a gente gera a cada ano que ela não está contabilizada dentro das doses de calcário.
Então é importante que a gente some essa acidez ou essa dose de calagem de manutenção na recomendação ou faça uma aplicação sequencial depois de calcário, para que a gente chegue lá no final dos 3 anos, então, com o ambiente produtivo que a gente está querendo construir em relação ao pH. O Rodrigo está com a internet dele aí. Deu certo? Agora voltou. Eu parei o que eu parei? Tu estava comentando em relação às respostas da calagem, enfim, e das calagens de manutenção. Né? Estava explicando um pouco isso para o produtor. As formas de acidificar, né? E aí, já aproveitando o gancho, né, Rodrigo, a gente está vindo num sistema onde a gente está inserindo mais trigo ou culturas de inverno nas áreas, com mais ureia, nitrogênio, enfim, que ajuda, né, a acidificar. Mais plantas de cobertura, que ajuda também. Então, eu acredito que você vai falar isso aí, mas ponto, porque muitas vezes o produtor não lembra disso, né? Que a chuva acidifica, que planta de cobertura, matéria orgânica, principalmente muitos fertilizantes também, né? É isso aí. Tem um número, né, meio redondo, assim, né, que o pessoal comenta, que cada ano, por exemplo, numa cultura de sequeiro, você teria que utilizar em torno de 750 quilos de calcário para combater a acidez gerada. E em área irrigada, em torno de 1.000 quilos. E isso a gente está falando ainda em áreas que não estariam inserindo milho irrigado, né, que vai altas doses de nitrogênio, ou um trigo que vai mais, até não é tanto, né, não é tanto nitrogênio, mas enfim. Então, como tu bem falou, a gente está sempre criando acidez, né, então esse imposto do solo. Voltou agora? Agora voltou. Tá, acho que a minha internet está capengueando aqui. Mas, enfim, um outro ponto. Nosso ofício digital, né? Faz parte da. E eu acho que outra coisa bem importante, né, Felipe, tu também vai tocar nesse assunto, a gente começar a enxergar o nosso sistema de uma forma mais inteligente, vamos dizer assim, né, em relação ao manejo de plantas de cobertura. Não tem como a gente criar um sistema resiliente, criar um sistema, criar perfil de solo, se a gente não começar a inserir plantas de cobertura. E tu tem uma experiência muito boa, né? Já fez vários trabalhos relacionados a isso. E hoje, além dos trabalhos que a gente acompanha contigo, a gente tem outros parceiros também que estão buscando, né, enxergar qual que é a melhor planta de cobertura para soja, né? Acho que isso é uma coisa que tu pode até comentar um pouco das experiências que tu tem aí, né? Com certeza, né, Rodrigo? Eu acho que a planta de cobertura hoje tem sido indispensável em qualquer sistema, né? Independente do que o produtor pensa, de como que ele vai focar isso, né? Então, o que acaba trazendo de benefício? Eu estou aí comentando que a minha internet está travando um pouco, não é a tua, Rodrigo. Então, Bom. Vamos lá. Mas focando em plantas de cobertura, a gente vem trabalhando durante muito tempo isso, já fazem vai para o 5º ano agora, trabalhando com plantas de cobertura para entender o que vai trazer maior produtividade para a soja. E a gente buscou responder muitas perguntas para o produtor. Você é parceiro nesse projeto junto, né? E já acompanha, a gente já está, de novo, os dados aí de ciclagem de nutrientes no forno, quase saindo. Então, tem alguns aspectos muito importantes para levar em consideração. Isso está incorporado dentro de um sistema de produção eficiente, como a gente chama, ou seja, quando a gente tem um sistema trabalhando em prol da cultura principal. Esse é um olhar que o produtor vai precisar ter. Voltando um pouco, né, Rodrigo? Antigamente nós tínhamos um soja de ciclo muito longo, né? Então a gente não tinha, por exemplo, um vazio outonal, né? Ou o produtor vinha logo com trigo, né? Ou o produtor vinha logo com gado. Eu me lembro, a gente tinha gado, a gente colhia, também somos produtores rurais, né, Rodrigo? A gente vive essa realidade do campo no dia a dia também, a gente, né, tá na luta junto. Mas o que acontece? Nós ficava faceiro quando a gente ia colher o soja e o azevém já estava ido para pastagem. Então, nós não tínhamos esse vazio,
né? Hoje nós temos esse né, gap e cada vez vai ser maior. Ou seja, cada vez o ciclo da soja é mais precoce, cada vez o ciclo do trigo é mais precoce. Então, veja bem, nós estamos aumentando cada vez mais. Talvez com as novas cultivares de trigo que estão vindo, e dependendo da sua época de plantio e cultivar, você pode estar colhendo em março, começo de março, e você vai estar plantando trigo novamente em metade de junho e final de junho. Então, veja bem, é insano pensar que nós vamos ter todo esse período sem cobertura de solo. O grande desafio, com certeza, é você trazer 365 dias de plantas na área. Sabemos que esse é um desafio imenso, né? Mas onde a gente deve olhar. E o manejo de plantas de cobertura, ele acaba vindo para coroar, né? E auxiliar todos os processos, a parte mecânica, a parte biológica, a parte do perfil de solo, descompactação, ciclagem de nutrientes. Então, a gente buscou estudar muito isso, porque eu, particularmente, me interesso muito, né? Por estar sentado em casa e ter uma pessoa trabalhando, adubando a sua área, protegendo o solo, trabalhando o perfil. Então, é algo que realmente nós temos que pensar. Obviamente que isso vai se encaixar em vários momentos da propriedade, né? Mas, do ponto de vista do nosso objetivo da nossa live hoje, que é estar trabalhando esse detalhe, ou seja, como que a gente dribla a alta dos fertilizantes e mantém potencial. As plantas de cobertura nesse cenário vão trazer um grande diferencial para o produtor. Alguns resultados que a gente tem, né, que você conhece, mas nós temos coberturas aí ciclando 75 pontos de potássio. Então, veja bem, isso são mais de 100 quilos de cloreto, já transformados os resultados, né? Tem pontos assim que acabam sendo muito importantes. Ou seja, essa planta presente na área foi buscar potássio, talvez em áreas mais profundas, e disponibilizou de novo no sistema. Isso acaba sendo muito interessante. Do ponto de vista do preparo do perfil do solo, nós temos, e a correlação foi muito clara, né, Rodrigo? Plantas de cobertura de inverno que não trouxeram um ambiente produtivo favorável, principalmente de 20 a 40 centímetros, acabou tendo menor produtividade. Então, essas plantas também vêm preparando o perfil ao longo do tempo, favorecendo a produtividade da soja. E qual que é a consequência de tudo isso? Além de você estar adubando a sua área através da planta de cobertura, obviamente que esses dados que a gente está comentando, Rodrigo, são relacionados a um pousio, né? Desse pousio, uva, rabo de burro, né? Um pouquinho da aveia, um pouquinho da azevém e um gasto enorme com herbicidas. Mas do ponto de vista, para quem não vai utilizar, por exemplo, uma cultura comercial, um trigo, aveia, cevada, enfim, a planta de cobertura acaba sendo um grande aliado para o produtor nessa maior eficiência, no aumento dos níveis do solo, de fertilidade, você está ciclando nutrientes, aumentando matéria orgânica e favorecendo muito esse ambiente produtivo, né? Ou seja, facilitando com que você deixe favorável o ambiente radicular, né? Então, maior exploração de raízes, você acaba tendo uma maior eficiência e maior produtividade. Os dados são muito claros, né? Quanto maior massa seca nós produzimos, maior é a correlação com produtividade. Então, tanto o mix quanto outras plantas acabam trazendo a dificuldade e auxiliando muito na ciclagem de nutrientes. E o que a gente pode observar aí, o centeio vem segurando muito bem nos ambientes produtivos de soja. Então, isso acaba sendo um ponto muito importante que vai favorecer muito o produtor, principalmente no ano que vem, né? Nesse momento que vai precisar pensar um pouco mais pode contar com essa ferramenta auxiliando o fertilizante. É isso aí. Tu deu uma aula aqui, né? Agora eu não sei o que eu vou falar. Mas, complementando, né, Felipe, eu acho que foi bem interessante esses pontos, porque realmente, para a gente aumentar essa eficiência e não perder produtividade, as plantas de cobertura têm que estar nessa jogada. Não tem como, né? Como tu bem comentou, são elas que são responsáveis por uma boa ciclagem de nutrientes. Então, quando a gente está lá fazendo o mix dessas plantas, você tem que estar observando que cada cultura dessas vai estar explorando uma parte do solo, né? Ou determinada profundidade.
cada uma tem uma eficiência, né? Por exemplo, um nabo, ela vai estar ciclando um enxofre, vai estar puxando um potássio, vai estar abrindo bioporos maiores no solo. Aí você pega centeio, pega aveia com raiz fasciculada, com maior tolerância à doença, então mais rústico muitas vezes, né? Porque vou te dar um exemplo que aconteceu comigo também na safra anterior, né? Eu fiz uma mistura de aveia, ervilhaca, centeio e nabo para plantar o milho. E eu coloquei 10 quilos de nabo na minha mistura. Tá, teoricamente, né, eu achei, não, acho que é bonzinho e tal, tranquilo. Só que eu semeei e não choveu, demorou para chover. E o nabo arrancou na frente. Errei a mão, virou só nabo. Agora eu já sei, né, já aprendi. Então tem essa inteligência que é uma coisa que tu também tem já experiência, né, dessa consultoria, em relação a tu posicionar bem essas misturas. Né? Não é simplesmente, que nem diz os caras, que nem Deus fez a mandioca, né? Não é, eu vou fazer assim, não. Cara, tem que ter conceito, tem que ter as coisas muito bem claras. Tem que pegar semente de qualidade, semente com origem. Uma outra experiência que eu vou compartilhar também, a questão de sobressemeadura, né? O ano passado, em boa parte das nossas áreas, eu fiz sobressemeadura. E eu tinha um soja mais tardio, e eu resolvi não fazer, porque ia levar uns 45 dias, por ali eu ia já plantar trigo. Tchê, né? Parece aquelas coisas de casa de ferreiro espelho de pau. O que eu perdi de solo por causa de uma chuvarada que deu, e eu tinha aplicado calcário, cara, pagava o avião, 3 vezes o avião, pagava a semente 2, 3 vezes, pagava tudo. Então, realmente, a gente tem que estar com esse cuidado. Para retornar, né? Esse é o ponto, né? Uma perda de solo dessas, quanto tempo vai levar de novo para retornar ao patamar antes da chuva? É isso aí. O dinheiro representa isso, de investimento, de conhecimento aplicado. Então, veja bem, a sustentabilidade do solo que a gente está falando, e tem um investimento de anos e anos, né, nisso. Então, é muito bacana, realmente, porque... E daí eu coloquei na minha cabeça, cara, eu disse, esse ano, cara, eu vou voar tudo. Vai ter sobressemeadura lá em casa em tudo. A não ser que nós vamos estar colhendo e vem a semeadura de atraso, assim, que vai... As áreas que a gente conseguir fazer isso, sabe? Porque as áreas que a gente tiver que espaçar mais, como tu bem colocou, né, a questão de tu demorar aí muitas vezes, porque os sojas são precoces e os próprios trigos estão também tendo essa precocidade, e tu pode plantar mais tarde, tu dá esse vazio outonal, cara, que é muito perigoso para nosso tipo de solo. Né? A gente não está numa região que tem uma topografia plana, né? Então a gente tem baixa capacidade de infiltração de água, né? O nosso sistema, devido à compactação que a gente tem, ele não é um sistema que é eficiente em armazenar água. A gente tem que melhorar muito isso. E as plantas de cobertura estão aí para isso. Então a gente tem que evitar esse vazio outonal. E tu bem colocou, né, a questão da ciclagem de nutrientes. Não tem como a gente não querer manter o potencial produtivo ou aumentar a produtividade sem ter planta de cobertura, né? Eu sempre falo, né, há algum tempo já, que eu considero o inverno mais importante que o verão, no sentido da construção do ambiente produtivo, né, da produtividade. Por quê? Cara, é no inverno que tu organiza toda a tua área, que tu deixa tudo redondinho, certinho, tu faz uma boa cobertura e tal. Quando chegou a época do plantio no verão, tá no fim da carreira, né? Tu tá chegando na chegada já. Dali para frente é outra corrida. Então, a gente gosta muito de acompanhar os resultados aí que tu gera e de outros parceiros. E tem um resultado que foi interessante que eu estava observando esses dias num curso que eu estou fazendo, e eles estavam comentando sobre a necessidade de nitrogênio da cultura da soja, né? E o que eles chegaram em determinadas conclusões lá? Que para uma soja de 80 sacos por hectare, uma excelente nodulação, uma excelente... me fugiu a palavra a eficiência do nitrogênio? A eficiência da nodulação, com uma eficiência muito boa de nodulação e tal, inoculação, desculpa, uma inoculação e co-inoculação muito boa,
essa fixação de nitrogênio, ela tenderia até em torno de 80 sacos. Então, quando a gente tem 90 sacos de média, 100 sacos de média, 100 e poucos sacos de média numa área, da onde está vindo esse nitrogênio? Então, esse recado é que esse nitrogênio está vindo do solo, ou seja, do sistema do nitrogênio orgânico. Então, ele pode vir ou através das plantas de cobertura, é uma das alternativas, ou da questão da matéria orgânica, né, que também vai estar fornecendo, ou as ambas, e que em potenciais produtivos mais altos, quando você tem deficiência de matéria orgânica, ou você não tem um sistema bem construído que você consiga entregar N orgânico, aí então você estaria tendo alguma resposta ao uso de ureia em altos potenciais produtivos. Mas isso é uma coisa bem complexa. Mas, se tu vai observar, é mais uma evidência da importância da gente estar inserindo muitas vezes uma ervilhaca, né, inserindo, ou no caso de tu ter uma cultura solteira, um centeio, uma aveia, que é só uma gramínea, esse nitrogênio está vindo também do sistema, mas está vindo daquela matéria orgânica que tu construiu e que tu está mantendo através da alta relação CN depois que tu está colocando no solo, né? Então, tu vai continuar adicionando carbono lá naquele solo e, com o tempo, aquilo vai estar se transformando em matéria orgânica. Então, eu achei bem interessante, porque outra coisa que ninguém pode pensar em cortar custo é em inoculação, né? Inoculação e co-inoculação. Pelo amor de Deus, né? Tá, quanto uma dose de inoculante, Felipe? Olha, ultimamente é diário, né? Preços, mas a gente vai comparar, realmente é irrisório, né? 5, 7, 10 pila. É uma coisa que acaba tendo um custo baixo, né? Então, e tem trabalhos, né, que mostram, porque eu já recebi esse tipo de comentário também, não, mas eu já inoculei vários anos, agora eu não vou inocular porque não precisa mais. Existem trabalhos, já artigos científicos, né, que já mostraram que mesmo você tendo um bom sistema, que você já inoculou durante vários anos, quando você faz sempre a inoculação, você tem acréscimo em torno de 3 a 5% de produtividade. 3 ou 5% de produtividade numa soja de 80 sacos e o produto custando 15, 20 pila. E tem toda aquela questão, né? É uma operação muitas vezes mais difícil de ser efetuada na hora do plantio e tal. Mas, assim, ó, tem que tirar o tempo e fazer bem feito. Não dá pra gente querer porque ali tu pode estar dando um tiro no pé, né? Uma inoculação mal feita, fixação ruim, aí tu quer um potencial de 80 sacos, mas daí tu não tem nódulo para entregar. Cara, daí não vai dar, né? Quebrou o potencial, né? Quebrou o potencial. E é uma coisa básica, né? Uma coisa simples. O básico, né? Voltamos ao básico de novo, né? Eu queria dar um gancho do que tu comentou a respeito enfim, do nitrogênio, da onde que vem, porque nós temos uma tendência natural do nosso solo ter um N negativo, né? Ou muito ruim. E, ao mesmo tempo, é muito comum a gente ter aveia como cobertura de inverno, né? E a gente vem de muitos anos, bom, porque não vai plantar trigo, planta uma aveia de cobertura. É uma semente mais barata, é um jeito mais fácil de fazer. E o que a gente descobriu com os nossos ensaios? A aveia não está agregando produtividade, ou está agregando muito pouco, né? Então, essa diversidade acaba sendo interessante do ponto de vista de produtividade do produtor, mas também olhando para ambientes e pensando em sistema de produção eficiente e a produtividade você necessita muito de agregar algo que traga esse nitrogênio. Sabe a dificuldade de trabalhar com nabo, e aí compartilhando com você também algo relacionado a nabo, todos os ensaios para nabo pé de pato. E ele acaba sendo muito vigoroso e ele traz realmente uma característica de abafar muito as plantas. Então ele tem que... Esse ponto não é só usar plantas de cobertura, nós temos que usar o conhecimento, atender o objetivo que você tem na área. Se você já tem uma matéria orgânica baixa, já tem uma disponibilidade baixa de nutrientes, vai trabalhar somente com uma gramínea, talvez, da onde vai sair esse nitrogênio, né? Então, esses são os pontos que a gente precisa entender. Como trabalhar cada sistema de produção para sustentar a minha produtividade. Qual que é a minha meta de produtividade?
Eu vejo que muitos produtores não têm isso, né? Isso vai impactar em todo o sistema de produção, vai impactar em toda a produção, todo o fertilizante. Ah, Felipe, mas meta de produtividade é uma coisa que como é que saber, né? Não controla a chuva. Mas eu sempre digo o seguinte, ó, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho certo. Então, nós temos que saber para onde a gente precisa ir. Por quê? Porque, como a gente comentou no início da live, se eu não tenho a minha base bem feita, não vai ser com 1 litro de um foliar à base de potássio no final do enchimento de grão que eu vou corrigir um problema. Foi. O seu potencial máximo está feito. Então, muita atenção para isso, pessoal. A gente tem 2 pontos para compartilhar. Melhor resultado dos nossos ensaios, escolha da cultivar. Segundo melhor resultado, plantas de cobertura. Certo? Então, assim, o que acontece? Aí a gente acaba caindo muito na seara, né, Rodrigo? O custo, a planta de cobertura acaba sendo muito caro. A gente fez análise econômica para trazer isso. Então, pessoal, nós tivemos mais de R$ 1.000 de lucro em algumas plantas de cobertura. O que a gente faz? A gente semeia no inverno 20 diferentes tipos, 30 diferentes tipos de plantas de cobertura, desseca, bola, tudo isso aí e planta a soja em cima. Certo? E o mesmo cultivar no mesmo dia, com a mesma adubação, colhe tudo no mesmo dia. Então não tem diferença a não ser as plantas de cobertura. E a gente chegou a esse resultado em algumas coberturas de R$ 1.000, né, descontando o custo da semente. E aqui a gente não vai entrar no mérito, né, Rodrigo, do problema que é a planta daninha em áreas de pousio, né? Glifosato é barato, glifosato é barato, de quatro. Gente, tenha vontade. Né? Então, quando a gente vai colocar na cabeça do empresário rural que você vai estar manejando planta daninha, que você vai estar reduzindo o custo com dessecação, nos níveis de hoje, somente a dessecação tem representado praticamente o custo que alguém tem num problema muito sério, por exemplo, com uva ou com outras plantas de cobertura. Então, esse é um ponto muito forte de atenção. E aí você tem todos esses benefícios, vamos dizer assim, né? Tu comentou macro e micropóreos, solo, ciclagem de nutrientes, o balanço interessante, né, de nitrogênio, principalmente, a relação CN, promoção de micro-organismos, e aí entra muita parte biológica, favorecendo muito, mas a gente está trabalhando para a cultura principal. E nesses pontos, o produtor tem alguns momentos que pode atuar. Fazer o outonal, pré-aveia, pré-cevada, seja durante todo o inverno, né? Ou também buscando, a gente sabe que rotação não é todo mundo que consegue fazer, né, Rodrigo? Está auxiliando, essa seria a melhor prática de todas, mas a gente sabe que não é possível para muitos, e nem estamos aqui falando que plantas de coberturas tem que ser para toda a área também. Sou um forte defensor da renda no inverno, né? Nós temos que ganhar dinheiro, a gente tem que produzir trigo, nós temos que produzir aveia, nós temos que produzir cevada, canola, enfim. Mas quando o produtor adota essa mentalidade de realmente ter como um empresário rural e entender o que está entregando os benefícios do sistema, aí a gente está um pouco mais centrado e entende, né, como que a gente trabalha em prol da nossa produtividade. E aí, claro que vai impactar diretamente no nosso tema da live de hoje, tanto na produtividade quanto também na eficiência, né, desses fertilizantes que nós vamos estar utilizando, né, do ponto de vista de que também a planta de cobertura está ajudando a adubar, né, a lavoura, entre aspas, né, através dessa ciclagem de nutrientes. É isso aí, Felipe, bem colocado. E tem um ponto que tu tocou ali num certo momento que eu estava me recordando, eu acho que é válido da gente colocar aqui, que é em relação aos milagres que a gente tem na agricultura, né? Então, o que acontece, né? Eu acho que todo agricultor, nós também somos agricultores, né? A gente tem que estar muito atento que hoje, como o agronegócio está bombando, vamos dizer assim, então tudo que é indústria, tudo que é qualquer empresa em si, está tentando achar algum produto ou algo para oferecer para o agro. Muitas vezes existem produtos bons, né? Logicamente. Mas tem muita coisa no mercado que realmente deixa a desejar.
geralmente são com... Eles vêm todos, vêm com uma conversa técnica, assim, extraordinária, né? Tu não consegue nem achar, assim, de onde que o cara tirou toda aquela conversa, mas é algo, assim, interessantíssimo, assim, o posicionamento. Mas o que eu queria deixar de recado aqui? Tchê, não existe atalho. Tu tá com nível baixo de fósforo, tchê, não é um biológico que vai resolver o teu problema. Tu tá com nível médio de fósforo, não é um biológico que vai resolver o teu problema. Tu tá com um problema sério de algo de outra que esses dias me comentaram sobre uma questão de adubação líquida. Cara, é muito complexo, não é assim. Tu não consegue fornecer tudo que a planta demanda, né? A própria pulverização foliar, a gente sabe que ela é uma complementação, né? Você não consegue colocar toda a demanda da planta, né? A gente está exportando 60, 70 pontos de P2O5, cento e poucos pontos de K2O, um soja aí de 70, 80 sacos. Estamos exportando 40, 50 de enxofre. Cara, não é através de pulverização que a gente vai conseguir atingir tudo isso. Não é através de alguns atalhos que estão sendo construídos, né, muitas vezes muito bem propagandeados. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu sou a favor de testar, né, sempre que me ligam e pedem, eu digo, cara, testa. Mas assim, o investimento que tu faz nisso, tu também faz do lado o investimento a mais em fertilizante, né? A comparação ela tem que ser igual em custo, né? Não bota um produto aqui e aqui eu não boto e aqui eu botei adubo e o produto e aqui eu botei só. Não, faz o casamento, né? Então, o que a gente percebe? Que tem coisas boas no mercado, né? Como a gente já testou muita coisa, você também já testou, já conhece, mas também tem muita coisa nova que ainda tem que ser muito validada e boa parte delas nem se valida, né? Então acaba, vamos dizer, nem se criando, né? Eu acho legal, Rodrigo, esse ponto. É o momento da live assim que a gente deixou para o final, porque a gente sabe que o grande apelo vai estar aí, né? Então, eu acho que como uma ideia aí para o produtor que está nos acompanhando, cuidado com os milagres, cuidado com os atalhos, cuidado com aquela solução incrível que está chegando na sua frente. Porque se fosse tão simples assim, seria muito fácil. Eu acho que o recado que fica, né, Rodrigo, muitas vezes a gente vê quilos substituindo toneladas, né? Líquidos substituindo altas doses. Então, pessoal, do ponto de vista racional, do ponto de vista lógico, não existe como. Né? Não existe como corrigir acidez com 200 quilos. Né? Não existe como a gente disponibilizar muito fósforo através, né, de ml ou de litros. Então, assim, eu vejo que esse é o momento da gente realmente experimentar, como tu falou. Eu acho que a gente, como pesquisa, é muito curioso com isso. Mas, assim, o ano que vem nós temos uma aula antes, né? Algumas informações aí nos mostram que esse cenário não tem tendência de mudar. Né? Não estou aqui para falar de mercado, não é minha especialidade. As informações que a gente tem nos mostram isso, mas que talvez esses atalhos, esses caminhos, esses milagres podem estar te roubando muita produtividade, te dando muita dor de cabeça, né, no futuro. Então, cuidado, né? Se você como você cortar 100, 200 quilos da tuba ou botar 5 litros de álcool? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né, Rodrigo? Porque é aí que estão as grandes pegadinhas hoje, né? Produto, né, muito bem embalado, vamos dizer, né, pelo marketing, e que precisa de uma validação um pouco maior. Nós trabalhamos muito forte a pesquisa para barrar isso lá no nosso. Eu sempre digo para os nossos clientes, né, e para palestras e até mesmo aqui na live, a gente erra no nosso campo, entre aspas, né? A gente testa no campo, numa área menor, para depois trazer para a realidade do produtor, para uma área que realmente está validado, que tem resultado, que economicamente vai ter sentido para o produtor.
Nossa missão é trazer resultado para o produtor, né? Então, esse resultado tem que vir em forma de produtividade, mas em rentabilidade. São duas coisas muito importantes caminharem juntos. Então, o milagre, ele está batendo na porta do produtor todos os dias. A gente sabe que a força de venda é forte, é muito necessária, né? Muitas inovações, muitas novidades chegam através da venda, mas nós temos que ter muito cuidado também com esses aspectos. Realmente, a questão é usar o que faz sentido, ter investimentos em algo que realmente tem produtividade e essa produtividade se transforma em renda. Então, essa é uma das mensagens já, né, Rodrigo, da nossa live. E acho que nós já estamos aí com mais de 1 hora de live. Todos que estão aqui, o tempo passa muito rápido, né? Bacana. E num final aí, né, Rodrigo, tipo, pro lado do encerramento, o que é importante, né, pensando no nosso tema da nossa live, nessa ideia de vir aqui ajudar o produtor, estamos aqui na nossa noite de terça-feira, compartilhando um pouco de informação que possa ajudar o produtor nesse momento, mas pensando do ponto de vista como nós vamos driblar esse grande desafio que é fertilizante para o próximo ano, mas também a gente andar por esse caminho da produtividade, né? São alguns aspectos, a gente viu vários, né? Calagem, plantas de cobertura, né? Uma boa análise, um bom posicionamento. Mas eu gostaria aí que tu deixasse essa mensagem final para quem está nos ouvindo e que ponto a gente realmente fica aqui com importância, né? Para o próximo ano a gente ter uma eficiência e manter a nossa produtividade, mas sem comprometer a nossa conta aí, né? É isso aí. Sem deixar no débito lá, né, Felipe? Eu acho que, como eu acredito que a gente teve um bate-papo aqui bem interessante, né? Quem conseguiu acompanhar aí durante toda a live aí. E eu acho que o recado que a gente tem que compartilhar é que a gente tem que começar a tomar decisão com informação. E essa informação tem que estar sendo interpretada por uma pessoa capacitada. Vamos resumir em algo assim, né? É aquela história, né? Um bom médico te salva, né? Um bom advogado te tira da bucha, um contador bom te resolve muita coisa, e um bom agrônomo, né? Um bom consultor, um bom parceiro do lado do produtor também vai ajudar muito. Então, esse acúmulo de experiência que a gente está compartilhando aqui, eu acredito que seja um fator bem relevante em relação ao que o produtor possa pensar para ele fazer no próximo ano. Então, claro que as coisas são todas interligadas, né? A gente tem que estar falando das plantas de cobertura, a gente tem que estar falando na rentabilidade do inverno, a gente tem que estar pensando na produtividade do verão, qual cultivar nós vamos usar, o que vai acontecer com o custo da lavoura até lá, até a próxima implantação, mas de forma alguma, no meu ponto de vista, a gente pode estar num pessimismo de estar, muitas vezes, não tirando o pé das coisas que já são, vamos dizer assim, tradicionalmente e já validadas, né, pela pesquisa, que dão certo. Calagem dá certo, adubação que é necessária tem que fazer, rotação de cultura, se possível, cultura de cobertura, enfim, a gente falou aqui sobre vários pontos, né? Então eu acredito que seja isso aí. E linkado nisso, cara, entregar o teu solo, entregar a tua área, né, para uma pessoa capacitada para realmente estar indicando o melhor caminho. Muitas vezes essas pessoas elas não estão linkadas a produtos, né? Então isso acho que é um fator importante de se observar. Tem inúmeros consultores, inúmeros vendedores muito bons, né, muito éticos, mas o mercado tem mercado para todo mundo. E o produtor tem que começar também a olhar isso. Quem recomenda para me ajudar e quem recomenda para se ajudar. Então, acho que isso é bastante válido. Perfeito, Rodrigo. Acho que é muito, muito pertinente essas colocações, né? Porque realmente hoje a gente nota isso no campo, né?
A gente está aqui gerando informações para realmente impactar o produtor da melhor forma possível na sua habilidade. Como tu comentou, eu vejo excelentes profissionais no campo e a gente sabe que a venda é forte também e necessita. Uhum. Mas esse momento de virar a chave para o empresário rural, ele faz toda a diferença quando você tem a gestão da sua informação, quando você entende realmente como buscar, aonde cortar, aonde que eu posso investir mais, né? Quais são os pontos que realmente vão se transformar em produtividade, não perfumaria na minha área, né? Isso acaba sendo muito importante do ponto de vista do resultado final, porque esse é o que nos interessa, né? O produtor precisa chegar lá no final do seu ciclo produtivo, contabilizando uma boa produtividade, uma boa rentabilidade, ganhar dinheiro, né? Que é o que interessa. Obviamente que nós temos a nobre missão de produzir alimentos e levamos isso com muito orgulho, né? Mas todo produtor precisa gerar renda na sua. E é muito importante porque nós estamos numa chuva de informação, de conhecimento, mas chega esse conhecimento e o que realmente é válido para o produtor é muito importante. E esse filtro de quem pode trazer uma informação de qualidade para ele acaba sendo determinante, né? Porque todo mundo vai embalar muito bem, né, o produto. Então, como tu comentou, né, os argumentos que existem são fantásticos, né? Mas o que realmente agrega para o produtor? Quem que se mantém no mercado? Quem que tem um trabalho imparcial, né? Eu estou aqui oferecendo uma informação para o produtor, nós somos uma empresa imparcial, né? Nós não vendemos nada a não ser o nosso conhecimento. Então, realmente a nossa meta é chegar na propriedade do produtor e trazer resultado em produtividade e renda. Simples, né? E o que não traz isso, não agrega, fora do sistema. Então, acho que essa mensagem é muito interessante. A gente trabalhou muito pontos aqui de essa mudança de chave para dono para produtor rural acaba sendo muito importante. Esse empresário vindo, esse empresário toma decisões baseadas em dados, aí, como é o grande slogan que vocês têm. E essa informação de qualidade, né, que ela precisa existir, precisa ser buscada na propriedade através de análise, através da leitura de precisão e análise de dados sobre vários outros fatores, aliado a alguém que traga conhecimento e faça diferença na propriedade, é o que vai determinar o sucesso que esse produtor vai ter. Temos essa grande diversidade, né, no sentido de trazer dos fertilizantes no próximo ano e cuidado, como você falou, aonde corta. Porque precisamos cortar onde não tem certeza de retorno para o produtor. É nesse ponto que nós precisamos focar. Mas aonde tem, a gente precisa investir, porque talvez você pode estar perdendo a grande oportunidade de estar dando produtividade nunca antes alcançados. O clima a gente não conhece, né? E é verdade. Esperamos aí, né, Rodrigo, que a gente tenha sanado algumas dúvidas do produtor. Muito cuidado para quem vai cortar o adubo, muito critério, né? E a gente se coloca à disposição, né, Rodrigo, para estar junto do produtor, para tirar dúvidas. Segue aí as nossas redes sociais, o pessoal que está nos acompanhando, por favor, encaminhe essa para quem gostaria de ver. Também tem no YouTube, Felipe Uivo também. Por favor, nos acompanhe aí. Rodrigo, um grande abraço, muito obrigado pela parceria essa noite. Eu estava agradecendo, então, Felipe, né, também, pelo convite aí, e agradecer a todos que estavam aqui participando, né, e compartilhando com nós aí um pouco dessa discussão. Acho que foi bem válida aí para uma noite, né. Quem voltou de fora aí conseguiu olhar e esperamos que a gente tenha atingido alguns objetivos aqui. E como tu falou, né, a gente está à disposição, né, tanto o teu contato aí quanto o nosso aqui, para tirar dúvida, para conversar. Não necessariamente precise ser algo relacionado a negócios, né? A gente está aí para compartilhar também nosso conhecimento.